É mais uma polêmica envolvendo vacinas, uma troca de farpas, vamos dizer assim, entre autoridades. O presidente da Anvisa rebate fala de Jair Bolsonaro sobre imunizante contra a Covid-19. A reportagem é de Nani Cox. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, reiterou que as vacinas contra a Covid não induzem a outras doenças. A fala do almirante aconteceu na abertura de uma reunião da agência. Barra Torres não mencionou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas mandou um recado. Em momentos assim, exige-se do gestor público a capacidade de buscar aonde talvez até mesmo pouco reste a trazer. A capacidade de encontrar soluções onde talvez poucas soluções estejam disponíveis. Nenhuma dessas vacinas está relacionada à geração de outras doenças. Barra Torres reforçou o reconhecimento internacional do plano de vacinação e completou que os casos e mortes em decorrência da Covid estão caindo por causa do avanço da imunização. A declaração ocorre dias após o presidente Jair Bolsonaro afirmar em live que vacinas contra a Covid aumentam o risco de infecções pelo vírus da AIDS. Bolsonaro disse que pegou a informação a partir da matéria de uma revista. Faz uma conotação de quem toma vacina está mais propenso ao ter contato com HIV, né? É se contaminar. É a revista Exame. Eu ainda falei, não vou comentar esse assunto. O vídeo que Jair Bolsonaro fez a primeira declaração foi retirado do ar pelo Facebook, YouTube e Instagram. Eu estou aqui com a reportagem antiga da revista Exame aberta. A reportagem era de outubro de 2020, a data é 20 de outubro de 2020. E o título era: Algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na tela aí, se vai espelhar, mas essa reportagem foi atualizada depois que o presidente trouxe o assunto na live. E não era só a revista Exame, toda a imprensa nacional e internacional divulgou essa notícia na época, com base num estudo que saiu, mas é aquilo que eu sempre falo, a ciência, ela não é estanque, ela está sempre mudando, os cientistas estão pesquisando mais informações e avançando nas pesquisas. Essa relação aqui do risco de HIV com a vacina Sputnik, especificamente, fez a Agência de Vigilância Sanitária da África do Sul rejeitar a vacina Sputnik, e essa é a notícia mais recente, essa saiu no The Guardian em inglês. O presidente não citou na live, mas está na mídia, então o porquê do presidente da Anvisa agora estar descartando, refutando esses estudos, eu não sei. Então, não quero afirmar aqui se tem relação ou não tem relação, mas o fato é que a notícia foi veiculada pela imprensa inteira. E o mais grave é que depois que o presidente trouxe esse assunto à tona, porque houve o caso da rejeição a Sputnik na África do Sul, a imprensa foi todinha modificar os títulos das matérias de outubro de 2020 para trazer a informação nova. Então, a própria preocupação da mídia em atualizar a informação só veio depois que a África do Sul, o The Guardian e o presidente do Brasil trouxeram o assunto à tona. É polêmico, mas são informações que precisam vir e a transparência precisa existir. Está havendo muita falta de informação e falta de transparência em relação, por exemplo, a efeitos adversos das vacinas. E quem ousa comentar esse assunto sofre campanha de difamação, de uma campanha de ódio mesmo. Gabinetes de MAVs, dos militantes de ambiente virtual aí dos vários partidos, atacam essas pessoas, jornalistas. Eu mesma já sofri ataques e venho sofrendo por causa disso, porque a gente quer apenas transparência por parte da indústria farmacêutica e dos governos. É o mínimo que a população precisa ter nesse momento. E isso não é campanha contra a vacinação de jeito nenhum. A vacinação está aí avançando, os números da Covid caindo. A gente sabe que o vírus tem ciclo natural, mas que está reduzindo muito o contágio por causa da vacinação. Agora, as pessoas precisam ter as informações claras, transparentes, para decidir o que fazer com suas próprias vidas, o que dirá em relação ao seu próprio corpo.
Bom, já que se trata de informações claras e transparentes, vamos tentar desfazer toda essa confusão. O presidente Bolsonaro, o que ele leu não foi nenhuma matéria, nenhuma reportagem da revista Exame. O que ele leu foi um site de teorias conspiratórias reconhecido por disseminar desinformação britânico. O nome é Before It's News, né? Se você olhar na live do presidente Bolsonaro, é esse cartaz, é esse pedaço de jornal que ele segura naquele momento, que difunde teorias conspiratórias. Ele diz, com todas as letras, que as vacinas de Covid poderiam tornar as pessoas mais suscetíveis a contrair AIDS. Isso é mentira. Ele falou que relatórios do governo do Reino Unido apontariam para isso. O próprio governo inglês desmentiu o presidente Bolsonaro, que também foi desmentido pela Sociedade Brasileira de Infectologia, por todos os infectologistas e por várias sociedades e associações médicas. Ou seja, as vacinas não aumentam o risco de contrair doenças infecciosas, HIV nem nenhuma outra doença infecciosa. O que eu fiz? Eu conversei diretamente com o imunologista Rafael Larroca, que é de Harvard, mora atualmente em Boston, nos Estados Unidos, e foi responsável por escrever um artigo em 2017 relacionando o adenovírus AD5, que é o adenovírus que está presente na vacina russa Sputnik. E ele me conta aqui na mensagem, ele diz que esse adenovírus induz um fenótipo nas células com aumento da expressão de receptores que são utilizados pelo HIV para entrar nas células. Ou seja, esse adenovírus em particular, que foi pesquisado lá numa vacina para AIDS ainda em 2008, poderia aumentar essa porta de entrada, essa facilidade para o HIV entrar nas células. Isso nunca ficou totalmente comprovado. Por isso, algumas agências de saúde em regiões endêmicas de HIV, como a África do Sul, como a Namíbia, proibiram o uso ou rejeitaram o uso da vacina Sputnik por causa desse adenovírus em particular. A vacina Sputnik não é usada no Brasil. O que a reportagem da revista Exame dizia era exatamente uma pergunta, uma reflexão sobre artigos que haviam sido publicados, não eram nem estudos, eram artigos que haviam sido publicados, por exemplo, na revista The Lancet em 2020, no ano passado. Então, o presidente Bolsonaro recupera essa reportagem que não foi modificada, apenas a data da reportagem foi acrescentada no título e um ponto de interrogação para mostrar que ainda era uma dúvida, nada taxativo, nada categórico nem terminativo. Então, a única coisa que existe, a única preocupação é com esse adenovírus, em particular sobre a Sputnik, e essa preocupação só faz sentido em regiões endêmicas para HIV, notadamente na África. Não tem nada a ver com o Brasil. Portanto, o que Bolsonaro faz é espalhar desinformação, espalhar fake news e dúvida em relação à vacina. As vacinas são seguras, não aumentam o risco de contrair HIV. Isso é o que todas as sociedades, entidades médicas, infectologistas e o presidente da Anvisa, diretor-presidente Antônio Barra Torres, fez questão de repetir ontem. O que nós estamos vivendo mesmo é um período de esquizofrenia total, né? Porque a gente percebe ali na imagem do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, né, um constrangimento de ter que tratar esse assunto com tanta cautela, parece que estava pisando em ovos, porque o assunto, o que quer que venha a ser falado, vai ser criticado. E o presidente da República, se ele falar que água faz mal para a saúde, todo mundo vai beber outra coisa porque água faz mal para a saúde, né? Porque essa narrativa toda quer dizer que o presidente não pode mais falar. E eu diria até mais, né? Colocar até um copo de leite para relacionar o presidente da República com um movimento nazista da Alemanha da década de 30 e 40. Então, essa é uma discussão que se vai longe. O que está em xeque mesmo? Está em xeque a qualidade da informação que a imprensa está publicando. Porque o que se coloca na imprensa hoje, o presidente não pode nem repercutir isso, porque foi a própria imprensa que publicou, no caso da África, no caso do The Guardian no Reino Unido. Ou seja, o que quer que Bolsonaro venha falar vai tomar tiroteio, rajada de metralhadora, de narrativas que vou considerar para vocês uma questão. Cansa, viu? Cansa e cansa muito. O Bolsonaro me parece que tem que ficar quieto, porque ele não pode falar. O que quer que ele venha falar será criticado. E o Barra Torres deu ali o exemplo. Nem citou o nome do Bolsonaro. Ele teve que ficar quietinho, miudinho, como se estivesse pisando em ovos para tratar um assunto delicado. Ora, cansa, viu?
O lado ruim disso é que o presidente realmente fala pela metade. Ele traz os assuntos, joga no ventilador e aí fica uma confusão danada. Agora, classificar de teoria da conspiração algo que é pesquisa, que é científico, que está publicado pela ciência e pela imprensa, Amanda, não adianta você negar, porque você que trouxe a palavra, a expressão teoria da conspiração, e eu preciso contestar aqui. Dizer que a imprensa não modificou, olha aqui, trouxe outra reportagem, Forbes, também de outubro, 20 de outubro de 2020, pesquisadores alertam que algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de infecção por HIV, matéria da Forbes, que não existe mais, é que eu salvei aqui no meu celular, desculpe estar refletindo meu ring light aqui, e essa matéria foi modificada. Eu mesma fui procurar depois essa matéria, o título já modificou, eles botam interrogação no título para fingir que era uma pergunta, uma dúvida. Então, você modificar algo que você publicou no passado para dar a entender que você não publicou aquilo daquela forma, desculpe, imprensa honesta, ela traz a errata, ela traz a atualização, ela informa que o conteúdo foi atualizado na data tal, porque surgiu tal e tal informação, e não tenta fingir que não havia essa informação. Havia, foi publicada, era aquele momento da ciência, existiu essa dúvida. Novos estudos podem estar vindo, você pode conversar com o infectologista que quiser, mas classificar de teoria da conspiração, o que até pouco tempo, menos de um ano atrás, era informação científica e era informação jornalística, é demais, né? Não, Cristina, você está fazendo uma confusão proposital. O que eu classifiquei de teoria da conspiração é o site britânico quem fez foi você. It's News. Ele é reconhecido por difundir teorias da conspiração e era esse veículo de imprensa que o presidente Bolsonaro estava lendo naquela live. Depois, dias depois, é que surgiu dizendo que estava lendo a reportagem do Exame. Isso é mentira. O que ele leu foi Before It's News. Tanto que ele diz que relatórios do governo do Reino Unido apontavam para um aumento, deixa eu falar, apontavam para um aumento de risco, de chance de contrair HIV. E ele foi desmentido pelo governo do Reino Unido. Agora, estudos sérios que relacionam um adenovírus específico, que é aquilo que é usado na vacina, um vírus de um resfriado, de uma gripe comum, que não apresentaria maior risco, ele é usado para carregar informações sobre a proteína spike, sobre o vírus da Covid e assim provocar, gerar os anticorpos, né? Esses são os tipos de vacina que usam adenovírus. Então, a pergunta legítima, a dúvida sobre esse adenovírus que é usado numa vacina Sputnik, que sequer é administrada no Brasil. E essa sim é uma dúvida legítima. Agora, são coisas completamente diferentes. E essas reportagens em 2020 se referiam a isso. É preciso desfazer essa confusão que o presidente Bolsonaro falou, é que qualquer vacina, que no Reino Unido eles já estavam vinculando, associando as 2 doses de vacina, ele não especifica que vacina é, ao aumento de risco de contrair HIV. Agora, imagina uma pessoa qualquer ouvindo isso do presidente da República. Ele tem responsabilidade, porque ele é o mais alto mandatário do país, ele tem ainda mais responsabilidade do que qualquer um de nós, pelas palavras que profere. Assessora de comunicação da presidência da República, porque você tem a fórmula da correção. Você é a pessoa que quem faz assessoria para o presidente da República que é você. Você deveria fazer assessoria para o presidente. Desculpa, eu sou jornalista. Você salvaria o planeta, porque é impressionante as suas narrativas. É uma papagaiada impressionante. Cansa. A sua, né? As suas narrativas, porque eu trouxe aqui informações. Claro. Eu conversei com um imunologista, com quem você conversou, Bernardo, com quantas fontes? Com quem? Deixa eu só fazer um último comentário aqui para a gente desfazer esse mal-estar. Eu acho que o presidente erra, e erra muito, e acho que todos concordamos com isso, quando ele traz assuntos à tona sem trazer a explicação completa. Então, estude, traga o estudo, a data em que foi publicada, divulgue isso. Aí a informação não chega truncada, nem para apoiador, nem para opositor, não gera essa polêmica toda. Agora, o Bernardo tem razão quando falou lá no primeiro comentário que a imprensa, e sem querer fazer crítica a esse ou aquele veículo, porque a imprensa também erra, jornalistas também erram, mas a imprensa modificar informações para dar a entender que aquilo era uma teoria da conspiração e tal, aí é mais confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que a gente precisa acalmar os ânimos em todo o setor de comunicação, seja via autoridades, via assessor de imprensa, via Anvisa, jornalismo, o que quer que seja, para que a população tenha mais clareza. O que eu sempre falo, e sou atacada por agências de checagem, muito entre aspas, porque só checam o que querem, eu e
e outras pessoas somos atacadas por exigir transparência, exigir informação clara. Então é isso que eu acho que a oposição agora quer do presidente em relação a esse tema específico e que precisa ser trazido. E não mais confusão. É ruim para quem está no meio de uma pandemia buscando informação séria de saúde ficar no meio dessa guerra.